Eu tenho um importante assunto para nosso grande expediente, mas antes, quanto à questão do ponto biométrico. Recordam os colegas, semana passada, então, apresentei esse encaminhamento e novamente quero agradecer o acolhimento dos pares, que desencadeia, então, essa discussão. Agora, o ponto biométrico, ele só está sendo instalado e foi instalado nas UBSs e no PA. A comunidade de Caxias do Sul tem que ficar atento a isso, que não foi por uma decisão de um governo preocupado com a transparência ou preocupado com o respeito. Não foi uma vontade de um gestor da prefeitura. Foi uma determinação do Ministério Público através de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde neste TAC ficou determinado e assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público de que haveria a instalação do ponto biométrico no PA, que já existe, e o ponto biométrico em todas as unidades básicas de saúde. O que está ocorrendo é que esse prazo estrangulou e então a Secretaria se obrigou a fazer aquilo que nós vínhamos cobrando há muito tempo. O vereador Henrique se recorda, e temos nos anais da Comissão de Saúde, manifestações deste vereador, cobrando o ponto biométrico em todas as unidades básicas de saúde. Então, o que há, na verdade, é que há uma decisão do Ministério Público fazendo com que o gestor faça, o que é lamentável, porque um gestor preocupado com a transparência e com o respeito entre todos os servidores não precisaria que o judiciário fizesse o que ele deveria ter feito. Dito isso, também quero deixar consignado o meu entendimento sobre a questão do ponto biométrico. Como disse antes, se ele é um sistema de controle de frequência de servidores, para que se possa auferir, de fato, a comprovação da prestação de serviços, o qual recebe dinheiro público através do salário, deixar claro que entendo totalmente cabível que no caso de alguém querendo não auferir o seu controle de presença através do ponto biométrico propriamente dito, ele se enquadra claramente no artigo 11º da Lei Federal 8.429, que caracteriza e constitui como um ato de improbidade administrativa, além de que enriquecimento ilícito o recebimento de salário sem a respectiva contraprestação de serviço. Repito, é enriquecimento ilícito o recebimento de salário sem a respectiva contraprestação de serviço. Além de que, para isso, tem que haver, sim, o ponto biométrico. Então, todos os servidores vêm colocando a sua presença através do ponto biométrico. Todos os servidores, leiam-se todos, sem exceção, leia-se os médicos, deverão, sim, bater e fazer com que tenha o ponto biométrico acontecendo. E, para isso, de fato, uma pessoa é responsável por essa situação ainda não estar resolvida. E o nome dela é prefeito Alceu Barbosa Velho, que não está fazendo o seu papel de prefeito. Então, que eu faça, porque o povo está cansado de ter diferenças entre servidores, diferenças de leis para os amigos do rei, e quem não é amigo do rei, então, aplica-se o rigor da lei. Então, se exige deste vereador, e por isso o encaminhamento à Comissão de Saúde, de nota pública, e também o encaminhamento ao Ministério Público, que já está agindo neste caso, assim como outros casos, porque nós estamos falando de saúde. E aí, vai ao assunto que trago na tarde de hoje, em complemento, de dizer que quando se fala em saúde, eu quero aqui saudar e dar a minha manifestação de apoio a um projeto de lei no Senado de número 174/2011, que vai endurecer com punição
o mau gestor de saúde. E eu quero aqui dizer para as senhoras e para os senhores que acabo de protocolar uma moção de apoio e espero desde já poder contar com a aprovação unânime dos senhores a este projeto de lei, onde vai ter, então, um rigor maior com o mau gestor de saúde. Porque, senhoras e senhores vereadores, quando a gente vê que existe uma má gestão, e essa má gestão numa saúde não se restringe apenas à falta de sensibilidade, ou à falta de propriamente gestão, ou as consequências desta má gestão, quando nós vemos um importante projeto de lei no Senado que está tramitando, é necessário que, no intuito de nós fortalecermos e buscarmos a melhoria da saúde pública da população de forma efetiva, apoiar iniciativas de todos os setores que estiverem agindo para a melhoria da qualidade e da saúde pública. E este projeto de lei que está no Senado precisa receber da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, precisa receber do povo de Caxias do Sul o seu apoio para que venha e seja o quanto antes aprovado, porque, para dimensionar, hoje, as consequências de um mau gestor de saúde, ele normalmente só é sentido diretamente na pele do usuário do Sistema Único de Saúde, ou, se não do usuário, do familiar que está lá acompanhando a dor do seu ente num momento que dependa do Sistema Único de Saúde. Agora, o gestor propriamente dito, com o atual sistema que nós temos em nosso país, ele, quanto muito, vai ter o quê? Vai ter uma suspensão de repasse de recursos federais ou estaduais para o município. Ou seja, com a atual legislação, mais uma vez, quem é punido não é o mau gestor. O mau gestor não é punido. Quem é punido é o próprio cidadão, que deixa de ter o repasse, então, dos recursos federais para o município. Então, com esta lei que está no Senado, que é motivo de moção de apoio deste vereador que está protocolado, estará na ordem do dia para aprovação dos pares na data de amanhã, vai fazer com que esta responsabilização passe a ser enquadrada como crime de responsabilidade. E uma novidade deste projeto que é importantíssima é que haverá a responsabilização solidária do prefeito municipal, ou seja, do chefe do executivo. Desta forma, não só ele, como também do governador e da própria presidência da República, quando estes estiverem conflagrados em má gestão da saúde pública. E não só isso. O objetivo não é só a questão da punição, da responsabilização, que é importante, mas essa proposta, ela vai ajudar a fazer com que se tenha uma sensibilização e uma melhora efetiva nas questões de saúde pública. O que está bom, precisamos avançar. O que não está bom, precisamos melhorar e enfrentar esta melhoria com coragem. E com coragem de quê? Identificando e tratando a solução de forma coletiva. Coletiva com todos os entes e com toda a força viva da sociedade. Então, senhoras e senhores vereadores, no momento que estiver na ordem do dia esta moção, irei aprofundar esta matéria para sensibilizá-los e também para poder contar com a aprovação unânime, porque, além do que mencionei, nós teremos a ampliação do acesso a ações e serviços mais qualificados e humanizados, a redução dos riscos à saúde, que hoje muitos dos nossos cidadãos se encontram por falta de leito, por falta de atendimento, por falta de médico, por falta de um conjunto de situações que ainda são presentes e não foram solucionadas, e teremos
o aprimoramento de mecanismos de gestão, financiamento, controle social, enfim. Então, senhor presidente, tudo isso vai promover a cooperação e uma melhor ação e respostas à questão da saúde pública. O tema saúde para este vereador é muito caro. E assim como as pesquisas revelam, hoje a questão da saúde é a que mais tem causado angústia para os cidadãos e cidadãs da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Está na minha ordem do dia enquanto vereador, todos os dias e particularmente todas as quintas-feiras coletivamente com esta casa na reunião da Comissão de Saúde, onde lá, já por muito tempo, esse vereador vem aportando essas matérias da questão do não cumprimento da carga horária por parte de alguns médicos, essa questão da cobrança da implantação do ponto biométrico nas UBSs, a cobrança constante deste vereador para que, tanto no PA quanto nas UBSs, a Prefeitura disponibilize, a título de respeito com o usuário, com o cidadão, o nome do médico que está atendendo e quais são os médicos que estão atendendo e torná-los de forma pública. Isso pode ser feito num papel, numa cartolina, isso até uma criança de 5 anos consegue fazer. Não dá para entender por que uma administração não consegue fazer isso. Eu entendo que não consegue, porque quando uma administração governa de forma parcial, ela começa a tratar as questões como se particular fossem, e não são, senhoras e senhores vereadores. Aliás, quando começa a querer dar um tratamento a determinada categoria de forma diferenciada, causa o desequilíbrio em toda a administração pública, com todos os servidores públicos. Essa questão do ponto biométrico não é nova, tanto não é nova, que desde minha primeira legislatura, estou no início da segunda legislatura, temos cobrado, temos estabelecido o diálogo, só que o diálogo determina que ocorra ações, porque senão vira monólogo. E quando vira monólogo, se está desrespeitando o cidadão. Então, diante disso, senhoras e senhores vereadores, quando falamos em saúde pública, a gente tem que tratar com a seriedade que demanda. Pouco importa quem é ou quem está como prefeito. Agora, quem está como prefeito tem que agir como se prefeito fosse. E não é o que está ocorrendo em Caxias do Sul. Porque o prefeito, ao seu, ele não disse ainda para que veio. Ele vem dizendo e vem mostrando apenas que gosta de gastar dinheiro com publicidade. Gastando 5 milhões com publicidade e aí dizendo que não tem dinheiro para pôr em operação a UPA Zona Norte. Então não falta dinheiro, falta gestão sim, falta tratar o que é importante como importante e o que é secundário como secundário. Importante é fazer com que se entre em operação a UPA Zona Norte logo, que se faça o PA ter uma funcionabilidade onde a escala médica seja disponibilizada para o cidadão e os médicos que estão na escala médica que cumpram carga horária. Agora, não se faz isso, por quê? Porque convém ser negligente como o prefeito Alceu tem sido. Porque essa questão dos médicos, alguns não se generaliza, porque temos médicos concursados que trabalham e trabalham muito, e estes merecem o nosso respeito. Agora eu me refiro aos médicos que conseguem ter a bilocação. O que é bilocação? Bilocação é a capacidade de dizer que estão no PA e estão, na verdade, dando aula na UX. Bilocação é dizer que está numa UBS,
que não está na UBS e está recebendo dinheiro público para estar na UBS atendendo o cidadão, e está onde? No consultório médico. Bilocação é essa capacidade de não estar no PA, mas estar, por exemplo, operando num hospital privado. Então, esse faz de conta não dá para se ter. E vereador Jason, o prefeito, ele pode usar como modelo o meu controle de gestão enquanto secretário desse município, que foi tão eficiente, que os secretários que me sucederam, pelo menos um deles, sei que deu continuidade. O outro não sei, e nem muito menos a Vossa Excelência, que foi o terceiro após eu ter sido. Agora, falar em saúde pública, o tom é esse. O cidadão que está em casa, ele tem que ser tratado com respeito, dignidade, e o tratamento não é favor. E eu quero trazer aqui para vocês, num rápido vídeo, e esse vídeo já fica como um aviso para um bom entendedor, poucas palavras bastam, e este vídeo é um termo sintetizado do que eu quero dizer com esta frase que acabei de dizer. Eu gostaria O Omissão de socorro está aqui no artigo 135, como nós sabemos, do Código Penal. Está aqui. Consiste em você não prestar socorro, podendo ou não fazer outra atitude, outro ato que você podia fazer. O que é isso em direito penal? É o crime de omissão de socorro, porém, neste caso, com um resultado agravador, que é a morte. Quem é que é responsabilizado por esta omissão de socorro? É o hospital? É o atendente? É o enfermeiro? É o médico? Resposta: responde criminalmente quem tinha o dever jurídico de prestar o socorro. E esse dever jurídico recai sobre o enfermeiro e sobre o médico. Eles é que são os responsáveis por esta morte e por esta omissão de socorro. Por que eles são responsáveis criminalmente? Porque com a omissão de socorro deles, eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. Havia um risco em andamento, a vítima já estava mal e chegou mal no hospital. Eles, portanto, que omitiram o socorro, não criaram o risco proibido, não criaram, eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. E ao incrementar o risco, você responde por ele. É por isso que no nosso código existe essa figura da omissão de socorro. É uma solidariedade frente às pessoas feridas ou que estão impossibilitadas e carentes de um atendimento médico. Todas essas pessoas estão protegidas pelo código. E o código, neste caso, prevê uma pena de até 6 meses. No caso de morte, a pena é triplicada. E com a fala desse especialista, jurista, Dr. Luiz Flávio Gomes, fica a dica de que o cidadão, ele seja num hospital, numa UBS ou num PA, que ele tiver o não atendimento, se configura assim em crime. E crime no nosso país da omissão de socorro está no Código Penal com a previsão, como disse o nosso excelente jurista. O que eu quero dizer com isso é de que a gestão da saúde, que ela deveria ser de forma mais responsável e eficiente, ela precisa entender que não só o profissional, mas o gestor público, que é o prefeito neste caso, também responderá. E por isso, da intenção deste vereador, com a moção que estará em votação na data de amanhã, de apoio ao projeto de lei no Senado, que vai dar maior rigor, tornando obrigação e responsabilizando o prefeito ou o governador, ou até mesmo o presidente, em situações de má gestão na saúde pública. E tem que ser desta forma, porque assim como a questão do cidadão só se educa por vezes quando arde no bolso, assim também para o gestor público vai começar a ter uma ação mais eficiente quando este sentir na pele o que todos os dias
na pele, vem sentindo os cidadãos e cidadãs que precisam do Sistema Único de Saúde, que amargam nas filas por espera de consultas, exames, cirurgias, leitos. E essa conversa vem se arrastando há anos e até agora ninguém teve, de fato, a coragem de dizer para que veio, no sentido de dar uma resposta efetiva buscando a melhoria. E não adianta deixar para o ano eleitoral, porque essa conversinha para o cidadão caxiense não cola mais. Era isso por hora, senhor presidente. Voltaremos ao tema. Muito obrigado.